E aí, galera da turma 100 e 101, tá tudo bem com vocês? Semana começando, né? E nós estamos praticamente na penúltima semana do nosso ano de 2020. Eu aguardei a atividade dos alunos do quarto bimestre e algumas que não tinham mandado o segundo e terceiro, e a maioria não mandou, dos que já não vinham mandando mesmo. Então, o que eu fiz? Hoje eu coloquei essas notas que eu tinha já no CIAEP. Falta só fechar, mas já estão todas colocadas no sistema, tá ok? Com certeza aí, segunda para terça-feira, tá? Vocês vão ter já o resultado de quem passou, de quem não passou, tá? Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? De conforto e consolação dos que lutaram e com certeza obtiveram as notas para passar, praticamente direto. Tem pelo menos uns 15 a 16 alunos da 101, da 100, né? E da 101 tem menos alunos. Mas entre mortos e feridos, todos se salvaram. Agora, os que não mandaram nenhuma atividade, eu não tenho como botar nota. Outra coisa, teve aluno que mandou uma atividade lá no segundo ou terceiro bimestre e mandou uma atividade agora no quarto. Ou então mandou uma no terceiro e não mandou mais nenhuma. Então, esses alunos, eu não vai ter nota final, tá? Vai ter uma média de uma prova dividido por 4 bimestres. E aí vão arrumar confusão, né? Mas a culpa não é do professor. A culpa é do aluno que mandou uma atividade. Se ele mandou uma, por que ele não mandou as outras? É para chegar no final do ano e querer arrumar confusão com o professor. Mas eu tenho todas as notas de quem mandou só uma, quem mandou duas, quem mandou três e quem mandou mais, tá ok? Tem uns alunos que começaram bem e depois desistiram. Eu acho que, mesmo na dificuldade, não é para abandonar o barco. Tem que continuar para que sejam vencedores. Aquele que pula fora do barco na primeira dificuldade, lá na frente vai ter muito mais dificuldade. Então não façam isso, né? Permaneçam lutando, porque só a luta muda a vida. Tá bom, minha gente? Nós vamos ver aqui mais uns exercícios de física sobre dilatação volumétrica. Nós vimos na aula anterior sobre essa parte de dilatação volumétrica, que é aquela em que, ao aumentar a temperatura, o objeto se expande em 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Vimos a fórmula, né, que ΔV era igual a VI, ou LI, ou SI, né, de acordo com o livro, vezes alfa, vezes ΔT. Só que esse coeficiente de dilatação aqui é o gama, né? E o gama é 3 vezes o valor da dilatação linear. Quando nós estamos falando de superficial, é o beta. O beta é 2 vezes a dilatação linear. Como nós estamos falando de dilatação volumétrica, o gama, que é o coeficiente de dilatação, é 3 vezes o valor de alfa. Quem é alfa? A dilatação linear, aquela que se dilata no comprimento, né? Tá ok? Então, nós temos um exercício aqui bem interessante, ó. O pessoal que já tem carro, o pai também, a mãe já tem um carrinho, ele tem uma ideia de como funciona o tanque de combustível. Então, ele diz aqui o seguinte, ó: o tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus centígrados. E o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 graus centígrados. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica, preste bem atenção para essa palavra, dilatação volumétrica, da gasolina é igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1.
e considerando desprezível a variação de volume do tanque, determine a quantidade de gasolina derramada em litros. Então, o que acontece? Ele vai colocar 60 litros a uma temperatura de 10 graus Celsius. Se a temperatura aumenta, o volume desses 60 litros vai aumentar um pouco. É muito? Não, não é muito, mas é... Se eles fizerem a capacidade exatamente para 60 litros, o que vai acontecer? Vai derramar o combustível. Tá ok? Então, é esse aumento de volume que o problema quer para calcular. Então, vamos tirar os dados do problema. Sempre façam isso. Tire os dados do problema. Qual é o volume? Ele diz bem aqui, ó, 60 litros. Ele não fala em volume, mas fala em capacidade, é a mesma coisa. Então, o VI é 60 litros. A temperatura inicial é 10 graus Celsius. A temperatura final é 30 graus Celsius. E o Y, que é o gama, né, da gasolina, que é a densidade volumétrica, é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius. Então, com esses dados, nós vamos calcular o aumento do volume da gasolina. Que é a forma para calcular esse aumento? ΔV igual a VI, que é volume, né? Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT. Só que o ΔT é uma variação, então fica TF menos TI. Temperatura final menos temperatura inicial. E agora é só substituir os valores direto. Ó. Vai ser bem interessante. Ó. Quem é o VI? 60 litros. Quem é o gama? 1,1 vezes 10 a menos 3. Quem é o ΔT? T final 30 menos T inicial, que dá 10. Se você subtrair 30 menos 10, dá 20. Se você multiplicar 60 vezes 1,1, dá 66. Então, fica 66 vezes 10 a menos 3 vezes 20. Ora, se eu multiplicar 20 vezes 66, vai dar 1.320. 1.320 vezes 10 a menos 3. Ó. Tá ok? Então, o que eu faço? Esse 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1.320 dividido por 1.000. Professor, o que é isso? Potência de 10 com expoente negativo. Potência com expoente negativo é igual a uma fração que tem para numerador a unidade, para denominador a base elevado ao expoente positivo. Então, fica 1 sobre 1.000. Ó. 1 sobre 1.000 vai ficar 1.320 vezes 1, que dá 1.320, dividido por 1.000. Divisão de potência, ó. Se eu dividir 1.320 por 10, elevado à terceira, que dá 1.000, então a vírgula vai correr 3 casas da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar 1,320 litros, ou seja, 1 litro e mais 0,300 do litro, menos de meio litro. Então, aqui fica 1 litro mais um pouquinho, não chega a 1,5 litro. Ó. Fica 1 litro mais 320 do litro, tá ok? 0,320. Então, esse é o volume que vai aumentar em 60 litros quando a temperatura passa de 10 para 30 graus, tá ok? Então, muito fácil, é só usar a fórmula direta. O segundo exercício diz o seguinte, ó, 3 litros de água a 30 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecido até atingir a temperatura de 90 graus centígrados, quase fervendo, né? Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. Então, minha gente, o que vai se fazer? Tirar esses dados do problema. 3 litros de água é o volume inicial. A gente sabe que quando uma água começa a aquecer, o volume dela aumenta, não é isso? Tanto é que se a gente colocar a panela muito cheia de água,
vai derramar quando começa a ferver, não é verdade? Todo mundo já deve ter visto uma panela fervendo bem cheia d'água ou pelo meio, né? Sempre aumenta um pouco. Então, é essa quantidade que nós vamos calcular. Então, o VI é 3 litros, está bem aqui, ó. Temperatura inicial 30 graus, depois eleva para 90 graus e a dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 a menos 4. Está bem aqui, ó. Tiramos os dados, né? Agora vamos fazer o quê? Fazer os cálculos, que é parecido com o anterior, só que agora nós estamos trabalhando com água. No anterior nós estávamos trabalhando com gasolina. Então, ΔV, o que é o ΔV? É a variação do volume. Variação do volume. Igual a VI, que é o volume inicial, no caso 3 litros, vezes o gama, vezes a variação da temperatura. A variação é TF menos TI. Quem é o VI? 3 litros. Quem é o gama? 1,3 vezes 10 a menos 4. Está bem aqui, ó. É só substituir. E a temperatura? 90 menos 30. 90 menos 30, quanto dá, gente? 90 menos 30 dá 60. Está aqui, ó. E agora eu multiplico 3 vezes 1,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, fica essa multiplicação de 3 vezes 1,3 dá equivalente a 3,9. Se eu multiplicar 3,9 vezes 60, eu tenho exatamente 234. É só você fazer o cálculozinho aí. Vezes 10 a menos 4. Isso aqui, gente, toda vez que eu tenho potência negativa, é como se eu dividisse esse número por esse valor. Então, fica 234 dividido por quanto? Se eu tenho menos 4, vai descer positivo. Então, fica 10 elevado à quarta, que dá quanto? 10 à terceira é 1.000. 10 à quarta é 10.000. Então, 10.000 significa que eu tenho 4 zero aqui, ó. Eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3, está aqui, ó. 1, 2, 3. Como eu preciso de 4, eu coloco mais um zero. E mais um zero e uma vírgula. Então, o aumento do volume de 3 litros de água a uma temperatura de 90 graus é 0,234 litro. Ou seja, menos de meio litro. 0,234 litro. 0,0234. Tá? Se fosse aqui dinheiro, seria 20 centavos. Tá? Como é litro, eu tenho 0,0234 litros. É bem menos do que a metade de uma garrafa. Tá bom, gente? Agora, esse foi o valor do aumento do volume da água. Mas quanto vai ficar no total? Eu pego esse valor e somo com o valor inicial. Quanto é o valor inicial? 3 litros, ó. Então, fica 3 mais 0,0234. Somando tudo, ó, fica esse número debaixo desse. Somando 0 mais 3 dá 3. Sobra tudo isso aqui, ó, 0,234. Então, o volume total em litros é 3,0234. Praticamente 3,02, né? Seria 3 litros e mais aí um dedinho de água na panela. Tá ok, gente? Então é muito fácil, aplicação direta da fórmula, não esqueçam, porque isso aqui pode cair da prova final, né? Quem vai fazer prova final, a partir de terça-feira já vai saber quem vai ficar e quem não vai ficar. Quem não ficar é porque passou direto. E aí um abraço, né? É só curtir o Natal cheio de paz e felicidade. Quem ficar é porque relaxou totalmente durante o ano, e aí nada mais justo para esse que não fez nada, que vai fazer prova final. E aí tem que dar uma estudadazinha, né? E essa parte aqui vai cair também na prova final. Tá ok, gente? Então vamos dar uma estudada. Não esqueçam que ainda não terminou as aulas, principalmente para quem
não mandou as atividades e cada um sabe que mandou ou que não mandou. Não adianta estar ficando perguntando, professor, eu estou devendo alguma atividade? Vocês vão saber lá no CIAEP, né? Porque eu não vou mandar essa resposta para nenhum. Porque vocês sabem o que vocês fizeram. Então, gente, a partir de amanhã ou depois, vocês dão uma olhada no CIAEP e com certeza vão ver quem tem nota suficiente para passar, tá bom? Com 24 pontos passa tranquilo. E tem os arredondamentos, né? 23,5, 23, por aí afora. Então, vamos terminar o ano cheio de paz, cheio de felicidade, e os que abandonaram, façam o possível de retornar, tá bom? O terceiro problema diz o seguinte, ó: uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, sofreu dilatação, aumentando seu volume em 10 litros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância. Considere o volume inicial de 500 litros. Então, você tem um recipiente com 500 litros. Tá? E sofreu uma dilatação de 10 litros. O aumento foi 10 litros. Ele quer para você calcular o coeficiente. É a mesma fórmula. Você vai só tirar o valor da variável, que é o coeficiente, e calcular. A fórmula é a mesma. Então, vamos pegar os valores aqui do problema. ΔV, eu tenho 10L, ΔT 80, VI 500. Tá? Então, aqui, ó, a fórmula geral, ΔV igual a VI vezes gama vezes ΔT. Tirando o valor de gama, que é o coeficiente de dilatação, no caso, volumétrica, eu vou colocar esse termo primeiro aqui, ó, no numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é ΔV sobre VI vezes ΔT. Quem é ΔV? É o valor que aumentou, 10. Então, está aqui, ó, 10. Quem é o VI? Volume inicial. Quem é o volume inicial? 500 litros. E o ΔT? 80 graus Celsius. Então, eu vou multiplicar 500 vezes 80, dá quanto? Aqui eu tenho 3 zeros, então está aqui 1, 2, 3. 5 vezes 8, 40. Então, vai ser 4 zeros aqui, né? Não é só 3 zeros, são 4 zeros.